Momento de reflexão. Riberto Almeida. Que a graça do nosso Pai Celestial esteja com você, com a sua casa, com toda a sua família. Precisamos entender a intenção do coração de Deus para com o seu povo, para com os seus filhos. E para isso nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor diariamente. Precisamos desenvolver um devocional diário, ou seja, precisamos desenvolver como cristão, como pessoas que declaramos a nossa fé em Jesus Cristo, precisamos desenvolver diariamente nossos momentos de oração com Deus, de leitura, de meditação da sua palavra, para que assim nós sejamos fortalecidos no Senhor e possamos permanecer firme em Deus até que o Senhor venha nos buscar para encontrarmos com Ele. Por que nós precisamos entender o coração, a mentalidade, as intenções do coração de Deus para comigo, para contigo? Nós, da comunidade cristã Casa de Deus, temos procurado todos os dias termos esse relacionamento, esse contato com Deus, porque uma vida sem oração, sem leitura, sem meditação da palavra, isto é um cristianismo fraco, debilitado e que não herdará a promessa do Pai, que é de morar na eternidade. As intenções do coração de Deus para comigo, para com você, e é esta palavra que eu trago especificamente para o povo, nossos discípulos, irmãos e amigos que fazem parte da nossa comunidade, a Casa de Deus. É para vocês especificamente que eu trago esta direção, essa exortação dentro da Sagrada Escritura, para que nós sejamos uma comunidade, para que nós sejamos homens, mulheres, jovens e crianças que estamos na comunidade Casa de Deus, não servindo ao homem, mas servindo a Deus e buscando estar firme os nossos passos no Senhor, para que através de nós, nossa cidade, nosso bairro, nossa família, nossos vizinhos, nossos amigos, eles também venham juntar-se a nós e conhecer a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas precisamos entender as intenções do coração de Deus para conosco. E está aqui, a Bíblia revela a intenção do coração de Deus para conosco, para que nós sejamos uma comunidade forte, firme no Senhor. Efésios capítulo 6, o versículo 10. Esse versículo, ele mostra, ele revela a nós através do apóstolo Paulo, o apóstolo de nosso Senhor Jesus, as intenções do coração de Deus para comigo, para contigo, para com a nossa comunidade, para com você que se declara ser um cristão, que declara sua fé em Jesus, que declara que você já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador e que tem no seu coração o desejo, a vontade, a convicção de que vai para o céu, de que vai para a eternidade. Então, nós precisamos entender e compreender a intenção do coração do Pai Celestial, do nosso Deus. E está aqui em Efésios capítulo 6, versículo 10, olha o que a palavra diz, o que o apóstolo nos orienta, nos exorta, nos aconselha. Efésios 6, 10 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando nós nos voltamos para entender a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, então nós vamos começar a compreender o que está verdadeiramente no coração de Deus. Meus queridos irmãos,
da comunidade Casa de Deus e a todos os cristãos que nos acompanham, que nos assistem, nós não podemos carregar apenas um título de cristão. Nós não podemos carregar apenas um título de que confessamos a nossa fé em Cristo, de que descemos as águas do batismo. Isso não nos leva a vivermos uma vida pronta, preparada, para quando Cristo despontar nas nuvens, nós sejamos arrebatados para estar com Ele. Preste bem atenção. Por isso que Jesus, ele fala aqui nos seus evangelhos. Ele diz: muitos dirão, muitos me dirão, no grande dia, Senhor, Senhor, no teu nome eu profetizei. No teu nome eu falei em outras línguas. No teu nome eu expulsei demônios. Mas olha a resposta que Jesus ele fala. Ele diz: para trás de mim, porque eu não vos conheço. Jesus, o Pai, a Trindade, o Espírito Santo, ele não nos conhece pelo título de cristão. Ele não nos conhece pela placa da igreja a qual nós congregamos. Sabe como que Cristo ele te conhece? Ele te conhece pela vida de oração, pela vida de consagração, pela vida separada do mundo e do pecado que vivemos para Ele toda hora, todo dia, todo momento. Quantos minutos, não vou dizer quantas horas não, mas quantos minutos você já consagrou a Deus em oração nesse dia? Nós estamos na manhã, o dia começou, de meia-noite para cá, já se começou um novo dia. Quantos minutos você esteve sentado, ajoelhado, deitado ou sentado, antes de fazer os teus afazeres, dedicando a Deus a tua vida em oração? Quantos minutos nas primeiras horas desse dia, antes de fazer os teus afazeres, a tua rotina, tu esteve com a Bíblia na mão, lendo, meditando, refletindo? É por essas atitudes que nós seremos conhecidos perante o Pai. Não é pelo título, é pela nossa vida de comunhão, de relacionamento, de oração, de sacrificar e matar o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa carne, para vivermos uma vida de consagração separada desse mundo, desse pecado, para Deus. Por isso que a palavra está dizendo: demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Não tem, meus queridos irmãos, não tem outra fórmula, não tem outro meio, não tem outra saída, outro caminho de nos fortalecermos em Deus, se não for a nossa vida pessoal diária em oração, em comunhão com o Senhor, antes de fazermos qualquer coisa durante o dia. Se nós não tivermos uma vida conservada lá na nossa casa, lá no nosso íntimo, lá no nosso quarto, em oração, apresentando a nossa vida, nos consagrando, apresentando as nossas necessidades, adorando, glorificando o nome do Senhor, apresentando a nossa família, lendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é isso que vai nos tornar fortalecidos e firmes no Senhor, para que no grande dia nós não possamos dizer nenhuma palavra para Ele, dizendo: Senhor, no teu nome eu fui um cristão, eu falei isso, eu fiz aquilo. Não. A nossa comunhão, a nossa atitude de relacionamento com Deus vai expressar para Deus quem verdadeiramente é um cristão verídico, autêntico, quem realmente é aquele que não carrega só um título de cristão, mas carrega uma vida de comunhão, de intimidade com Ele.
essas pessoas, elas não terão nem tempo, nem oportunidade para dizer: Senhor, no teu nome eu falei línguas, eu expulsei demônios, aquilo outro, porque naturalmente, pelo Espírito, pela direção de Deus, pelo momento que acontecerá na vinda de Cristo, essas pessoas, elas desaparecerão como um toque. Assim como os nossos olhos batem rapidamente, assim essas pessoas não terão tempo de dar nenhuma palavra, mas elas serão arrebatadas, levadas para a eternidade. Por isso que a palavra diz, meus irmãos, e todos nós da comunidade Casa de Deus temos que buscar o Senhor, porque a palavra diz: amados demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Veja que o apóstolo Paulo, o apóstolo de nosso Senhor Jesus, ele diz: nós temos que estar fortalecido em Deus. Nós temos que estar fortalecido na força, no poder do Senhor. Não é na nossa força, não é no nosso braço que nós vamos vencer o pecado, que nós vamos vencer as lutas, que nós vamos vencer tudo aquilo que se levanta para tentar nos afastar, para tentar nos amordaçar e nos deixarmos cristão fraco, debilitado e frio espiritualmente. Entenda uma coisa, a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que Deus vai vomitar da sua boca. Deus não suporta, Deus não aceita o cristão que seja frio ou que seja morto. Deus, Ele quer que nós sejamos um cristianismo, que sejamos fervorosos, que chega na hora de estarmos no culto de louvar, nós vamos adorar, nós vamos nos entregar a Deus de corpo, alma e espírito, e ouvir a palavra com toda a sede, com toda a vontade, e permitir que o Espírito do Senhor a cada dia trabalhe em nós, para que possamos vencer o pecado, o mundo, vencer o nosso eu, o nosso ego, vencer o nosso orgulho e nos tornar cada dia pessoas firmes no Senhor. Veja, a palavra de Deus está falando. Por que o apóstolo Paulo falou isso? O cristianismo, eles querem enfrentar o mundo, o pecado, e uma turma que trabalha contra Deus apenas com um título, apenas com uma frequência simplesmente nos cultos, uma vez na semana, não tem envolvimento na sua congregação, ele não se envolve, não se firma, não é comprometido, e o cristianismo acha que vivendo da forma dele vai vencer essa turma aqui. Sabe qual é a turma? Essa turma aqui. O apóstolo está falando: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não é o título de cristão, não é levantando uma carteirinha de membro da congregação que vai vencer essa turma aqui. Essa turma vai rir da tua cara. Essa turma vai debochar da tua vida. Essa turma, ela vai se levantar com todo o investimento necessário para acabar contigo, com a tua família, com a tua casa. E sabe qual é a maior intenção dessa turma aqui? Os principados, as potestades, os demônios. E o apóstolo está falando contra as astutas ciladas do diabo. A maior intenção dele é fazer com que eu e você não chegamos aos céus, à eternidade. Se ele puder nos desanimar e fazermos cair no meio da caminhada, ele vai fazer o impossível que tiver ao seu alcance, usar toda a sua força, todo o seu poder para tentar nos vencer. E muitos querem vencer a esse inimigo apenas com palavras, apenas com conhecimento. Nós só vamos vencer o inimigo se nós dedicarmos a nossa vida diária, todo dia.
um devocional diário, é orar, é se consagrar, é colocar a nossa vida diante de Deus, é estar firme no Senhor. É isso que vai nos ajudar a permanecermos firmes, a estarmos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Mas escute isso, o apóstolo está dizendo: revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por quê? Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Sabe com quem é a minha luta e a tua luta como cristão? E você está aí, fraco, frio, vai para a igreja os empurrão, dorme, acorda, mas não tem uma vida de consagração, de oração firme, de leitura da palavra, e está vivendo de qualquer jeito, achando que do jeito que você está indo, está bom, está bacana, está legal. É isso que o diabo quer. Mas o Senhor não. O Senhor quer que você seja uma tocha de fogo. O Senhor quer que você seja uma pessoa de oração, que lê a palavra, que se separa realmente do mundo, e que seja um exemplo para a tua família, para a tua cidade, para a tua nação, para os teus vizinhos, como um homem, uma mulher, um moço, uma moça, uma criança de Deus, que é firme no Senhor, que não se rende por nada e que está se guardando, se preparando para a vinda de Jesus. Porque fique sabendo de uma coisa: você pode pensar que está demorando. Já faz mais de 30 anos que eu estou esperando Jesus voltar, mas a cada ano, a cada dia que passa, se aproxima a vinda gloriosa de nosso Senhor e Jesus Cristo. E o que você vai fazer se não estiver pronto, preparado? Olha o que o apóstolo fala: pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É essa turma aqui que você tem que lutar. E você só vai vencer se tiver uma vida firme com o Senhor. Olha o que a palavra de Deus fala. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Primeiro, a intenção do coração do Senhor é: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para quê? Para quê? Para poder vencer aqui na terra toda essa turma de principado e estar firme até que o Senhor venha, para que você seja arrebatado e levado para morar na eternidade. Mas entenda uma coisa: devocional diário. Para quem não sabe o que é um devocional, devocional é você todos os dias ter aquele momento de oração e depois ler a palavra de Deus, todos os dias, e ter um cadernozinho de lado para anotar o que o Senhor vai falando e vai ministrando contigo. Isso é um devocional. O devocional diário gera comunhão e relacionamento com Deus, viu? Por isso que não adianta termos um título de cristão, termos um título de crente, termos um título de servo de Deus, temos um título de vaso de Deus. Título não nos leva a lugar nenhum. O que nos leva para vivermos uma vida com Deus, para irmos para a eternidade, o que nos leva a vencer essa turma aqui que o apóstolo Paulo fala, os principados, as potestades, essas forças malignas, o que nos leva a fazer tudo isto é um devocional diário, é relacionamento, é comunhão com Deus todos os dias. Não queira servir a Deus somente na tua força, no teu conhecimento e título, não, porque tu não vai conseguir, não. Outra coisa importante: nós precisamos estar envolvidos na nossa congregação. Todos os nossos discípulos, irmãos e amigos da comunidade Casa de Deus, nós precisamos estar envolvidos nas atividades da nossa comunidade.
Nossos dias de culto é sexta, domingo. Na terça-feira nós estamos rodando nas casas, evangelizando, pregando para a vizinhança. Nós temos que estar envolvidos, porque a palavra está falando. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é você se isolando, não é dizendo, não, vou só no domingo, que na semana eu trabalho, chego cansado. Eu sou pastor, minha esposa é a pastora, mas nós trabalhamos de segunda a sábado. Nós trabalhamos secular. Eu sou funcionário de uma empresa e a minha esposa é funcionária de outra empresa. Nós temos a nossa obrigação como funcionário da empresa que trabalhamos, temos a nossa obrigação de família, de cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, e ainda temos a obrigação, a função, a responsabilidade de cuidar da igreja de Deus, do ministério, e de orar, de velar, de cuidar de cada um de vocês, discípulos, irmãos e amigos que é da nossa comunidade Casa de Deus. Então, nós estamos envolvidos, e não é porque nós somos pastor, não, porque a gente não nasceu sendo pastor, não. A gente nasceu sendo um cristãozinho, um discípulozinho que sentava no banco e ia ouvir a palavra de Deus, mas nós éramos comprometidos com o Senhor, e assim nós temos que ser. Mas olhe, congregar-se, estar firme, envolvido na comunidade, isto é congregar-se. E congregar-se, estar presente nas atividades da igreja, vai gerar comunhão e força espiritual. Nós temos que ter comunhão. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, olha mais uma vez a intenção do coração de Deus. Está aqui, Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, ou seja, orientando, compartilhando, amando, abraçando, tendo comunhão uns com os outros, tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. Viu? As atividades da igreja fortalece a nossa vida espiritual e nos fortalece no Senhor. Meu irmão, eu vou só ler um versículo para nós entrarmos em oração. E eu convido você a unir a sua fé junto com a minha, para nós orarmos ao nosso Pai. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o justo vive pela fé. Se ele recuar, se ele voltar atrás, se ele se desanimar, a palavra está falando, a minha alma não tem prazer nele. Sabe o que é isso? Deus não tem prazer quem carrega só um nome de título de cristão. Deus não tem prazer nisso, não. Por que que Davi foi escolhido a ser rei de Israel e ocupar o lugar do rei Saul? Porque o rei Saul, ele carregava somente um título de rei de Israel, mas ele não obedecia a Deus, não tinha relacionamento com Deus, vivia uma vida fria espiritualmente, fraca e derrotada. Mas o Davi não tinha título de rei, não tinha um título de cristão, não tinha nenhum título. Davi, entre os seus irmãos, era aquele que foi escolhido para cuidar da melhor função da família, que era viver no campo, cuidando das ovelhas. Mas porém, Davi se tornou o maior da sua família, o mais exaltado, o mais engrandecido, porque Davi, lá no campo, solitário, ele tinha comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Não é à toa que ele disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por isso que Davi foi escolhido. Deus, ele nos escolhe não é pela nossa capacidade, não é pela nossa condição financeira, não é pela nossa condição social. Deus escolhe pelo o grau de amor, de compromisso e de relacionamento que nós temos para com Ele. E a Bíblia está falando
que nós não devemos deixar de congregar na nossa comunidade, porque aquele dia se aproxima. É o dia da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que virá para estar conosco. E eu convido você, nesta hora, nesse momento, a unir a sua fé junto com a minha. Vamos orar, vamos falar com o Pai. Se você está frio espiritualmente, se você não tem se comprometido com Deus, se você estava planejando, não, eu vou só uma vez na igreja, tá bom demais, não quero me envolver com nada não, tá errado, é isso que o diabo quer, que tu não se envolva, que você não mergulhe nas águas do Espírito e se torne uma pessoa cheia da graça, do amor, da presença de Deus. O diabo quer que você seja frio, fraco, debilitado, que não ora, que não lê a Bíblia e fica apanhando nessa vida. Deus te levantou para ser cabeça e não cauda. Deus te levantou nesta vida para ser cabeça, para comandar, para ter uma direção, para dizer: Satanás, para trás de mim, porque pelo poder do sangue de Jesus tu não pode tocar em mim nem na minha família. Por isso que o Senhor te levantou para ser cabeça, não para ser cauda e ser pisado pelo diabo, ser humilhado pelas pessoas, viver uma vida fraca, se arrastando, pedindo ajuda, pedindo oração a um e um ao outro. A palavra de Deus fala que Deus falou para Abraão: Abraão, tu serás uma bênção. E Deus, Ele quer que você seja uma bênção. E sabe o que é ser uma bênção? Não é ser simplesmente abençoado. Ser uma bênção é você ser motivo de bênção, de graça, de vitória. É ser um exemplo de um homem, de uma mulher, de um moço, uma criança de Deus firme no Senhor para os demais. Isto é ser uma bênção. Una sua fé junto com a minha. Vamos orar. E hoje receba esta palavra no teu espírito. Todos os nossos discípulos e irmãos da comunidade Casa de Deus estejam firmes no Senhor, porque Deus, Ele quer levantar na comunidade Casa de Deus um povo firme, um povo forte, que carregue na sua testa a marca do evangelho puro, vivo, de um compromisso com Deus, no nome de Jesus. Deixa Deus tocar na tua vida nesta hora. Ore comigo agora. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder a nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Riberto Almeida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito seja, ó Deus, o teu nome. Eu te dou honra, te dou glória, porque o Senhor é bendito. O Senhor sempre tem nos mostrado a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia para conosco. Meu Deus, meditando nesta palavra, nesta passagem, como nós somos fracos, como nós somos pecadores, mas o Senhor sempre revelando a nós a sua bondade, o seu amor, e que nós podemos ser fortes, que nós podemos viver uma vida forte, fortalecida no Senhor. Hoje eu te peço perdão, Pai, por todas as vezes que passamos o dia, semana, meses sem orarmos, sem termos relacionamento contigo. Te peço perdão pelos pecados do nosso povo, da nossa comunidade, por muitas vezes pensar em desistir, por estar desanimado, desmotivado, por não ter uma vida de oração, de comunhão, de não ler a tua palavra. Eu te peço perdão também
pela nossa nação, pela nossa cidade, pelo povo da nossa nação, pelas pessoas que não tenham aberto o coração para receber o Senhor Jesus como Salvador, como Senhor. Te peço perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e alcança nesta hora aquele que estava desanimado, aquele que estava se sentindo fraco, debilitado, aquele que estava planejando, meu Deus, em se afastar do Senhor, em sair da sua congregação. Meu Deus, aquele que estava tão debilitado, tão fraco, que já não conseguia mais o que fazer, que decisão tomar. Mas eu te peço, Senhor, se levanta nesta hora como um guerreiro forte, com o teu exército de anjos com espada inflamada, e comece, Senhor, a derrubar, para que caia por terra todo o argumento do diabo, todo espírito de frieza espiritual, todo espírito que tem se levantado para amarrar, para enfraquecer, para tornar esse cristão, esse teu filho fraco, debilitado. E se levanta nesta hora, Pai, e que o Espírito do Senhor venha renovar as forças, a mente, o coração, a alma. Esse que está afastado do Senhor, esse que se desviou, Pai, pegue-o pela mão, faça com que ele retorne arrependido profundamente, que volte para o Senhor, e leve todos esses irmãos, discípulos e amigos da nossa comunidade a estarem firmes, Senhor. Eu oro a Ti pela nossa comunidade, Casa de Deus, todos nosso povo, para que eles estejam firmes, fortalecidos, debaixo do sangue de Cristo, Senhor. Que toda retaliação do diabo contra os nossos discípulos, irmãos e amigos da comunidade Casa de Deus, eu decreto a falência de toda ação maligna, de toda retaliação, e que o Espírito do Senhor venha revestir o nosso povo, a nossa comunidade, para ser uma comunidade firme e forte. Que homens, mulheres, jovens e crianças da nossa comunidade sejam revestidos com o teu poder, com a tua graça, e que eles sintam amor para estar diante de ti em oração, lendo a tua palavra, tornando-os verdadeiros adoradores. E alcança, Senhor, alcança aquele que está desanimado, que está pensando em sair da sua igreja, da sua congregação, aquele que orava tanto já não ora mais, que lia a tua palavra, que meditava na tua palavra e já não faz mais disso. Mas eu te peço, venha revesti-lo de poder e autoridade, erguendo esta pessoa agora, Senhor, renovando as forças, a mente e o coração. Pai, no nome de Jesus, arranca do coração desta pessoa toda tristeza, toda angústia, toda opressão maligna, as cadeias espirituais que caiam por terra agora, e que o Senhor venha alcançar esta pessoa. Eu oro a Ti ainda por esse que está doente, este irmão que está doente, que está enfermo, esta pessoa que está hospitalizada num leito de dor. Pai, Tu és o Deus que cura. Está escrito na Tua palavra pelo profeta Isaías que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Por isso eu não aceito esta pessoa doente, Pai. Eu repreendo essa doença, esse caroço, esta inflamação, esta infecção. Eu declaro cura agora, pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Que esse que recebe esta oração, que ora comigo e que está crendo de todo o coração, que ele seja curado, que ao finalizar esta oração, que ele não sinta mais esta dor, e que ao procurar o caroço, que ele veja, que ele sinta que o caroço sumiu. Em nome de Jesus, abre a porta do emprego para esse que está desempregado, Senhor. Entra com providência na vida desta pessoa, entra nesta casa, entra nesse lar, aonde houver briga, confusão, rumores de separação, de divórcio nesta casa, nesta família, seja expulso agora, seja repreendido
desse espírito de confusão, de briga, e que venha o espírito de paz nesta casa, nesse casal, nesta família, que venha o exército do Deus vivo e entre nesta casa, nesta família, trazendo salvação, cura, libertação, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro a Ti por todos os vizinhos da nossa geografia ali, ao redor da comunidade Casa de Deus, que os vizinhos da direita, da esquerda, da frente e os de trás sejam alcançados agora. Eu oro por eles, que o Senhor traga salvação, libertação plena, movendo o coração de toda essa vizinhança para saírem de suas casas, de seus problemas e irem lá na comunidade Casa de Deus no dia de culto, ouvir a Tua palavra, adorar o Senhor e se prostrar diante de Ti. Pai, confirma agora a bênção sobre a vida de todas as pessoas que nos escutam pela nossa rádio A Casa de Deus, que nos assiste agora pelo nosso canal do YouTube. Alcança todas essas pessoas agora, Pai, porque no Teu nome, Senhor, eu declaro a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo de Deus sobre a vida desta pessoa agora, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Comunidade Cristã Casa de Deus, unindo a família com Cristo, um lugar de bênção. Avenida Governador Raul Barbosa, 7442 Aerolândia. Dias de comunhão, sexta-feira às 19h30, domingo às 18h30. Venha, junte-se a nós. Comunidade Casa de Deus, um lugar de bênção. Quero ouvir a Tua voz. Espírito de Deus, quero cumprir o Teu querer. Espírito de Deus, quero ouvir a Tua voz. Espírito de Deus, quero cumprir. Riberto Almeida. Olha aqui, Deus te abençoe. Guarda esta palavra no teu coração. Se fortaleça no Senhor. Nós estamos direcionando especificamente esta mensagem, estas palavras de fé, de força, de esperança, de edificação e de fortalecimento para a tua vida espiritual. Nós estamos nesse propósito, também de oração. Estamos nesse propósito, direcionado especificamente para todos os nossos discípulos, irmãos e amigos da comunidade Casa de Deus. É especificamente para vocês, para que você permaneça firme, não desista, mas busque a ter relacionamento com o Senhor. E nós estamos orando por toda a nossa comunidade, por todos vocês, para que vocês e a família de vocês estejam debaixo da proteção divina. Também direcionamos esta palavra para todos vocês, amigos, irmãos em Cristo, que nos acompanham pela nossa rádio, que nos escuta pela rádio e que nos assiste, nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, o canal da comunidade Cristã Casa de Deus. Inscreva-se em nosso canal, sempre teremos aqui mensagens, orações como essa para compartilhar contigo. Inscreva-se em nosso canal. Se você conhece alguém que está precisando de oração, ouvir uma mensagem, compartilha também esse vídeo com ela. Nós vamos estar abençoando. Isto é ser bênção. Ser bênção é abençoar a vida das pessoas através de uma oração, através de um versículo bíblico que se compartilha na rede social, através de uma mensagem como essa. Então isso é ser bênção. É sempre ter uma palavra de força amiga para dar para alguém. Que Deus abençoe a tua vida. Convido você a vir estar conosco na nossa comunidade cristã Casa de Deus. Nós estamos na Avenida
Raul Barbosa, governador Raul Barbosa, 7442, na Aerolândia. E eu convido você, vem estar conosco. Nossos dias de culto lá na comunidade é sexta-feira, 7h30 e domingo às 18h30. Nas terça-feira nós estamos trabalhando nas casas, orando, evangelizando nas famílias. E se você quiser que a gente vá na sua casa, é só entrar em contato conosco que nós vamos estar lá, evangelizando, pregando, levando a mensagem de um evangelho puro, levando Jesus para dentro da tua casa. Esse é um projeto nas terça-feiras que nós chamamos de grupo familiar, que significa Jesus na minha casa. Que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus Cristo e até lá. Comunidade Cristã Casa de Deus, unindo a família com Cristo, um lugar de bênção. Avenida Governador Raul Barbosa, 7442 Aerolândia. Dias de comunhão, sexta-feira às 19h30, domingo às 18h30. Venha, junte-se a nós. Comunidade Casa de Deus, um lugar de bênção. Momento de reflexão. Riberto Almeida. Fala com o Espírito Santo aí. Espírito de Deus, quero ouvir a tua Fé em Deus é tudo o que você precisa.